Bom dia, meus amores. Voltei para o nosso segundo momento, matemática. Escola João Veríssimo, tia Mônica Elizabeth, turma, terceiro ano A, data 22/9/2020. Vamos lá, preparados para a nossa viagem? Matemática, operação, sinal, algarismo da divisão, sem e com agrupamento de dois ou mais algarismos. Páginas 169 a 172, que é a explicação, e as atividades são as páginas 173 a 177. Divisão. Realizar divisão de números naturais é o mesmo que repartir em partes iguais os números. Na operação de divisão, o dividendo é o como se chama o número a ser dividido, enquanto que o divisor é o número que divide o cálculo e o quociente é o resultado da operação. De tal modo que, numa divisão, temos 15 dividido por 3, é igual a 5, uma vez que 3 vezes 5 é igual a 15. Assim, 15 é o dividendo, 3 é o divisor e 5 é o quociente. Esse que representa um número o qual se deve multiplicar pelo divisor para se chegar ao dividendo. E lembre-se, a divisão é a operação contrária da multiplicação e seu símbolo é representado por tracinho, pontinho em cima, pontinho embaixo, 2 pontos ou esta barrinha. Os termos da divisão: dividendo, divisor, que é aqui onde eu vou fazer a multiplicação, é a tabuada de multiplicar o divisor. O resto, que ele pode ser exata e não exata. Exata quando o resto for zero, quando não tiver resto, e inexata quando sobrar resto. E aqui o quociente. Então, dividendo é o número que se divide, dividendo, que é o número que se divide, é o que fica aqui fora. Divisor, que fica dentro da casinha, que é o número pelo qual se divide. Quociente, que fica aqui embaixo, tá vendo? Tem o som de quociente, mas ele é escrito com Q-O-U, que é o resultado da divisão, e o resto, que é o que sobra da divisão, certo? Então, os termos são dividendo, divisor, quociente e resto. Papai, mamãe, os filhos e o que sobrou na carteira do papai, lembram? Então, aqui é o processo da chave. Então, dividendo, divisor, quociente e resto. 18 dividido por 3 é igual a 6. 18 dividido por 3 é igual a 6. Por quê? 6 vezes 3, 18. Ou 3 vezes 6, 18. Como o resto da divisão foi zero, dizemos que esta é uma divisão foi zero. Bom, o resto, quando ele é zero, dizemos que é uma divisão exata. Quando o resto da divisão não for zero, dizemos que a divisão é inexata, ou simplesmente que é uma divisão não exata. Aqui, ó, teve resto, então a divisão não exata ou inexata. Aqui o resto, zero. Então, foi uma divisão exata, não teve resto. E aqui, resto 2, divisão não exata, porque sobrou. Problemas convencionais, é a atividade que vocês vão fazer. Observe as divisões e escreva os termos nos quadros. Então, aqui a divisão ela já vai estar pronta, porque 18 dividido por 2 é 9. Porque 2 vezes 2, 18. 18 para 18, nada. Então, aqui você vai escrever quem é o dividendo, divisor, quociente e resto. 24 dividido por 6 é 4, porque 6 vezes 4, 24. Então, você vai escrever quem é o dividendo, divisor, quociente e o resto.
Aqui é a mesma coisa, 12 dividido por 2 é 6, porque 6 vezes 2 é 12. 12 para 12, nada. Então, você vai escrever dividendo, divisor, quociente e resto. 165 dividido por 6 é igual a 27. E 27 vezes 6 é igual a 162. E sobra resto, 3. Então, aqui é o dividendo, divisor, quociente e o resto. No 2, ligue corretamente associando o dividendo e o divisor de uma divisão ao quociente ou o resto correspondente. Dividendo é 26, o divisor é 6. Quem é o quociente e quem é o resto? Então, 26 dividido por 5 dá 5, porque 5 vezes 5, 25. Para 26, 1. Então, aqui você vai ligar, ó. Arme e resolva as divisões propostas. Você vai armar e vai resolver. 84 dividido por 2, então você vai fazer 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8. Para 8, nada. Embaixo 4. 4 dividido por 2 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Para 4, nada. A mesma coisa. Primeiro aqui vai dividir o 9 por 3, depois o 3 por 3 e o 6 por 3. Nesse caso da letra C, o primeiro número 1, ele é menor do que o 2. Então, você vai pegar 14. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 14? Aqui, o 5, ele é maior do que o 2, então ele vai poder ser multiplicado, dividido por 2. Qual é o número que multiplicado por 2 vai ser 5 próximo a 5? Quarto. A professora da Educação Física organizou com sua turma de 21 alunos grupos iguais. Aqui eu dei um exemplo, né? Então, agora responda. Na primeira semana de aula, ela formou grupos de 7 alunos. Quantos grupos ela formou? Quanto é 21 dividido por 7? Qual é o número que multiplicado por 7 vai dar 21? No mês seguinte, ela formou grupos com 3 alunos. Quantos grupos da classe ela ficou? 21 dividido por 3. Quinto, André tem de distribuir igualmente 488 livros para 4 turmas diferentes. Encontre a quantidade de livros que André dará a cada turma. Aí no primeiro, desenhe a quantidade de livros utilizando material dourado. Lembrando que o cubinho 1/10. Placa 100, cubo 1000. Então, você vai representar, vai fazer 4 placas, 8 barras e 8 cubinhos. Distribui igualmente as quantidades em 4 grupos. Como é que vai ficar? Como ficou a distribuição das placas? Como ficou a distribuição das barras? Como ficou a distribuição dos cubinhos? Como ficará a operação da divisão? Sexto, pinte os numerais dos cartões abaixo, de forma que a soma dos números que você pintou seja igual ao quociente das divisões a seguir. Então, você vai dividir 84 dividido por 2. O que é que você vai fazer? A soma dos números que ficou no quociente seja iguais. Mesma coisa com 217 dividido por 7 e 328 dividido por 4. Escreva por extenso o resultado de cada divisão. Sétimo, Mariana comprou 336 flores para enfeitar um salão de festa. As flores foram distribuídas igualmente em 8 grandes jarros brancos. Quantas flores foram colocadas em cada jarro? Então, 336 dividido por 8. O 3 não dá para dividir por 8, então vai ser 33 dividido por 8. Leitura, escrita e resolução de problemas. Em uma loja de brinquedos, o dono teve um lucro de R$ 856 e resolveu distribuí-los igualmente
para os 4 funcionários por causa do bom desempenho. Quando souberam disso, eles foram fazer a divisão para descobrir quanto receberiam e veja que cada um fez. O funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3 e o funcionário 4. Agora responda, qual dos funcionários fez a operação correta? Qual método você usaria? Quer dizer que todas as 4 contas estão corretamente. Então, mãos à obra, beijos e até daqui a pouco às 10 horas, onde nós nos encontraremos e tiraremos todas as dúvidas. Beijo!